Olá, eu sou o Juan Esteves e queria convidá-lo para participar dos nossos encontros aqui do 16º Festival de Fotografia Paraty em Foco. Nosso homenageado é German Lorca, um fotógrafo que é o ícone da fotografia modernista brasileira e internacional também. Além do Lorca, que gentilmente se dispôs a gravar com a gente aqui, juntamente com o Lorca, estaremos também recebendo vários fotógrafos do Brasil e do exterior. Fotógrafos dos Estados Unidos, da Espanha, da Noruega e da Holanda, que estão aqui participando com a gente dos encontros que estão ocorrendo online em nossas plataformas. Então, eu convido vocês a participarem e acompanharem também nas nossas plataformas a nossa programação toda, que estará ali toda detalhada e informando a vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal do Paraty em Foco que nos vê e ouve aqui. Nós estamos hoje no estúdio do German Lorca e para conversar um pouco sobre alguns aspectos completamente desconhecidos da trajetória do German Lorca. Acho que a maioria já sabe que o German Lorca é um fotógrafo hoje reconhecido internacionalmente, mas lá na sua juventude ele começou com a contabilidade. A contabilidade era uma profissão escolhida naquele momento para ter um salário fixo, para poder manter uma futura família, etc, etc. Mas, em algum momento desse início que ele teve com a contabilidade, ele foi picado pelo vírus da fotografia. E isso mudou completamente a vida do German Lorca. Então, eu acho que hoje, quando a gente coloca esse nome em circulação, German Lorca, nós estamos querendo falar da fotografia moderna brasileira, de um dos maiores fotógrafos do país, cuja longevidade e produção é absolutamente impecável. Nós estamos aqui, eu, Rubens Fernandes Júnior e José Henrique Lorca, para falar um pouco mais sobre alguns aspectos que poucos conhecem sobre a trajetória do German Lorca. Um desses aspectos é essa transição entre a contabilidade e a fotografia. Você poderia falar alguma coisa nesse momento inicial? Como é que ele resolve aprender fotografia e como é que a fotografia acaba tomando de corpo e alma o trabalho dele? Bom, ele conta que ele sempre gostou de ver fotografia, né? Ele vem de uma família pobre, né? E lá numa época de crise, até os pais deles mandaram os filhos para a casa de alguns parentes, né? Para poder sobreviver, né? E ele foi para a casa de uma tia que assinava um Estadão lá, e ele conta que sempre via as fotografias dos cadernos agrícolas quando chegava no domingo e tal. Então ele sempre tinha esse interesse por fotografia. E aí ele despertou mesmo o interesse quando ele casou, né? Ele foi de lua de mel, tinha um colega lá no curso de contabilidade, né? Que ele fazia o curso de contabilidade, logo depois ele se casou e um colega lá trabalhava numa loja de equipamento fotográfico, né? Se não me engano, naquela época deu origem depois a Sinótica, né? Isso, a Sinótica. E aí o colega emprestou a câmera fotográfica para ele, levou e ficou maravilhado com o resultado, né? Ele falou, pô, tirei 2 filmes e não perdi nada, né? E ele acabou se entusiasmando muito com a fotografia, né? E aí tinha um tio da minha mãe, que era um seu engenheiro e sertanista, o Manuel Rodrigues Ferreira, né? E aí conversando com ele, se você gostou, por que você não vai atrás, procura aprender, né? E aí começou a procura pelo aprendizado, né? Exatamente nesse momento, né, em 1948, o Lorca é o sócio número 599 do Fotocine Clube Bandeirante. E é nesse momento, então, que
ele já está fazendo fotografia familiar, fotografia de fim de semana, né? E nesse momento, então, onde ele vai aprender algumas técnicas fotográficas, né? E é muito interessante porque também vale a pena a gente lembrar aqui que o Lorca, ele morava no Brás, né? O Brás tinha uma comunidade italiana e uma comunidade espanhola muito grande e concentrava ali naquela região que o Lorca morava, Lago da Concórdia, Estação do Norte, etc., se concentrava muitos teatros e muito cinema, né? Então, provavelmente, não só as fotografias do Estadão, mas toda aquela agitação dos anos 30 ali, que girava em torno daquela cultura razoavelmente europeia, né, que estava ali presente no bairro, isso seguramente deve ter influenciado também a sua opção pela imagem. Então, eu acho que o Fotoclube Cine Bandeirantes foi assim um momento em que houve assim talvez um grande esclarecimento, né, dos processos químicos e dos diferentes procedimentos tecnológicos, né, que façam que o Lorca transforme radicalmente a vida dele, né. Agora, ao mesmo tempo que ele começa a optar pela fotografia, né, a gente também sente que desde o início ele tem uma curiosidade pelo mundo da técnica, né? E ele acompanhou essa evolução técnica assim, de uma maneira muito precisa, né? Sempre, a vida inteira, né? Ele foi um cara que sempre procurou o novo, sempre procurou desenvolver, e ele ia atrás de informação, assim, até hoje a gente tem assim uma infinidade de revistas aí que ele já comprava da época, manuais de fotografia, cadernos da Kodak, que a Kodak emitia, né, com os formulários e tudo mais, né. Ele ia lá no Fotocine Clube Bandeirantes, a coisa era mais voltada de uma certa forma para a estética, né, que eles faziam lá as exposições, né, as críticas, mas a parte da técnica você tinha que correr bastante atrás, né. E aí ele praticamente foi um autodidata nesse ponto. Logo assim, nesse início do casamento e tal, na primeira casa que eles moravam, ele já montou um pequeno laboratório, né? Para avançar nessa curiosidade dos processos, né? Sim, para experimentar, né? Para experimentar, né? Ele e o Geraldo de Barros começaram a fazer as experiências dele, né? E ele fala inclusive que, mas isso é um pouco mais tarde já, né? Quando o Geraldo ensina solarização e tal, já não é no Brás, né? Já é num outro endereço. Não, ele conta que no Brás já o Geraldo já ia lá no Brás. Já frequentava. Lá só podia fazer à noite, né? Porque não era bem vedado o laboratório lá, então durante o dia entrava a luz. Então, aí a gente tem dois profissionais, né, que se tornaram dois expoentes da fotografia moderna brasileira, que é o Geraldo de Barros e o German Lorca. E o Geraldo de Barros era um funcionário do Banco do Brasil e o German Lorca era um contador, né? Então, só para a gente ter assim, a dimensão de que a maioria dos fotógrafos, nesse primeiro momento com a fotografia, eles levavam uma espécie de vida dupla, né? Então, em que momento você acha que o German se descolou um pouco da contabilidade e ficou mais próximo da fotografia? Tão logo ele começou a fazer os primeiros trabalhos comissionados, os primeiros trabalhos comerciais. E aí ele começou a perceber que daria para ele viver de fotografia, né, que era o que ele gostava mesmo de fazer. E foi nesse momento que ele começa a se descolar do clube, vamos dizer assim, por volta de 52, 53, quando a gente olha para os boletins do Fotoclube, apesar de ele estar presente até 59, 60, né, em exposições internacionais, que o clube mandava as fotos, a presença dele já não era tão intensa quanto era no começo. Agora ele teve um grande mestre no clube que foi o Chico Albuquerque, né? O Chico Albuquerque foi um grande fotógrafo de publicidade, né? E ele fala que o Chico deu muitas dicas para ele, principalmente técnica, né? Porque realmente acho que ele era talvez o mais técnico e o mais, assim, o fotógrafo mais preparado para enfrentar aquelas novidades de mercado
né, na virada dos anos 40 para os 50, onde as primeiras agências de publicidade começaram a se instalar em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, e já havia uma demanda que não era qualquer um que podia atender, né? E ele era um cara assim, que ele se dedicava muito, né? Ele era um cara perseverante, se dedicava muito, ele experimentava as coisas, usava a gente como cobaia, né? Vira e mexe, ele usava os familiares ali como cobaia, fotografava a gente toda hora, né? E aceitava qualquer desafio, tanto é que você vê aquela foto da girafa lá, que é bem conhecida hoje em dia, é um perfeito desafio, né? Uhum. Você naquela época lá, vamos pôr uma girafa em cima de uma picape, né? Que mal cabe, quase não cabe a girafa ali, né? Então você vê que ele era aberto a praticamente tudo, né? Topava as coisas e em frente. E ao mesmo tempo você, o Fred, né, foram modelos, né? E tem aquela famosa imagem da sobrinha, que é sua prima, né, atravessando uma poça d'água na chuva, né? Pois é, ele queria fazer os experimentos dele com fotografia, né? Então ele pegava sobrinho, filho, né? E vários, até a filha do Geraldo, a Lenora posou para ele. A Lenora e a Fabiana também, né? Em algumas ocasiões posaram para ele também, né? Porque é bom lembrar, né, para quem está nos ouvindo aí, que naquele momento não existia modelos disponíveis, né? Não existia modelo profissional, não existia escola de modelos, então você tinha que procurar ou alguém próximo, né? Ou ficar entrevistando pessoas que estivessem a fim de pousar para uma campanha, seja ao lado de uma geladeira, ao lado de um fogão, ou ao lado de uma família intensa, etc. Né? Agora tem um lado, assim, à medida que ele vai então se aprimorando e conseguindo criar um nome no mercado, né, ele já muda para o segundo endereço, que é o estúdio da Lins Vasconcelos. Sim, né? E ali ele já começa também a criar uma espécie de escola, né? Ele vai começar a treinar pessoas. Né? Então, já é um estúdio que ele já pensa já no mercado de publicidade, ele já está começando a entrar no mercado de publicidade. E aí ele tem uma coisa assim bastante interessante, é que ele foi um professor para muita gente. Que esse é um lado desconhecido. É um lado desconhecido dele, que ele criou muita gente nesse mercado, né? Ele pegava muita gente assim que não tinha conhecimento nenhum, mas ele achava que aquela pessoa era uma pessoa que daria certo, investia na pessoa, treinava a pessoa, e hoje em dia tem várias pessoas aí no mercado que são fotógrafos que começaram com ele. A laboratorista preto e branco era uma moça que nunca tinha visto fotografia na vida dele. E é quem criou a maioria da coleção que existe hoje dele. Né? E a Catarina, que é o nome dessa jovem, né, que começou secretariando o Loca, e o Loca conseguiu instrumentalizá-la. Né? Então, porque é um mercado que também não tinha mão de obra especializada, né? Um mercado muito carente de mão de obra especializada. Né? Então, por exemplo, a Catarina era uma moça que entrou para auxiliar lá no estúdio, e aí, naquela época, o serviço ele fazia social, que tinha muita foto em preto e branco, né? Publicidade era quase toda em preto e branco também, muita parte da publicidade era em preto e branco, então o laboratório em preto e branco bombava. O laboratório era na minha casa, não era no estúdio, porque no estúdio não tinha espaço para o laboratório era na minha casa. Então eu, desde garoto, já ficava olhando a Catarina trabalhar lá, né? E aí ele treinou essa moça, a Catarina, né? Ensinou ela laboratório, tudo, contraste de papel, tudo, queimar, proteger. Então ela conseguia fazer uma cópia fotográfica perfeita, né? Uma cópia, vamos dizer, fine art, que é o que tem hoje em dia aqui, né? Na coleção do meu pai. Mas só que infelizmente ela acabou se casando com um cara que não quis mais que ela trabalhasse, né? E aí ela acabou saindo, depois por azar dela o casamento não deu certo, aí ela acabou voltando. E ela acabou trabalhando com meu pai até os anos 90. Né? Então, parte das cópias que a gente conhece do Loca, dos anos 70, 80, 90, foi ela que produziu, né? Desde os anos 60. Dos anos 60. Desde os anos 60. Orientado pelo Loca. Mas no mundo da publicidade, ela produzia aí uma série grande, né? No mundo da publicidade, porque naquela época, né, quando, por exemplo,
fazia o lançamento de um veículo da Volkswagen, por exemplo, coisa que ele fez várias vezes, como caminhão Scania. Aí, o que era distribuído para a imprensa? Cópias preto e branco para o Brasil inteiro, né? Então, eram feitas 1.500 cópias, 2.000 cópias preto e branco, né? E naquela época não tinha o papel RC, né? Era papel com fibra, né? E aí você tinha que lavar pelo menos 1 hora o papel, né? E depois esmaltar o papel, né? Você sabe o trabalho que dava, tudo isso daí. Então era um problema, uma coisa séria. E também ele ficou ali, nesse mesmo momento, né, que ele traz uma assistente, né? Ele ficou de olho ali nos meninos do bairro, né? Sim. Então parece que ele tirou o menino do bar, tirou o outro da rua. Como é que foi essa história com o Ítalo e com o Amaury? Então, o primeiro foi o Amaury, né, que era um rapaz que morava ali no bairro, morava até numa vila na frente, na casa da minha prima e tal. Rapaz de, na época, de 16 anos, estava precisando de emprego e tal. Meu pai gostou do rapaz, pegou ele. E depois de algum tempo ele já fazia laboratório também, já fotografava. Meu pai tinha praticamente um contrato com a Aços Vilares, e de tempo em tempo, quando tinha alguma peça importante, ia sair da Aços Vilares lá para ir para algum lugar, meu pai mandava o Amaury fotografar, e era o Amaury que fotografava já sozinho, sem ninguém. Às vezes eu ia de assistente com o Amaury, eu era garotão ainda. Mas então, quer dizer, já era um fotógrafo, né? Aí ficou muitos anos com meu pai, fazia trabalho sozinho e tal, mas depois, por alguma razão particular dele, ele quis deixar a fotografia e hoje em dia não tem nada a ver com a fotografia. Aí tem um outro rapaz que ele formou também, né, que era o Ítalo, que trabalhava num bar ali do lado do estúdio, né? Aí um belo dia meu pai falou: pô, rapaz, você é esperto do jeito que você quer ficar trabalhando no bar, né? Vamos lá comigo, né? Eu vou te ensinar uma profissão também, né? Aprendeu laboratório, aprendeu a fotografar, virou fotógrafo de publicidade, né? Aí depois trabalhou anos com meu pai, depois foi trabalhar num estúdio de um outro fotógrafo, e aí sei que ele tomava conta do estúdio desse outro fotógrafo também, e até hoje é fotógrafo, né? E vários outros, né? Assim, sempre teve esse caráter de deixar as pessoas aprenderem, progredirem, né? Então tem um caráter aí que a gente que é pouco estudado, pouco falado, né, que é o Lorca como formador, né, de praticamente, nós citamos 3, mas provavelmente deve ter outros fotógrafos hoje circulando por aí, cuja referência inicial, né, de trabalho técnico mesmo, foi o Lorca que instrumentalizou, né? Mas eu queria voltar um pouco na questão da evolução técnica, né? Porque o Lorca, assim, num determinado momento, ele compra uma Leica, num determinado momento ele compra uma Rollei, né? Num determinado momento ele compra uma câmera de médio, grande formato do Chico Albuquerque. Vamos falar um pouco sobre essa trajetória técnica, assim, então, em busca da perfeição, né? Pois é, eu me lembro, assim, sabe que nós somos 2 rapazes e uma moça, né? Eu sou o mais novo, sou caçula, e fui o único que realmente se interessou pela fotografia, né? E talvez isso eu tenha deixado transparecer desde cedo, porque eu lembro que eu era garoto, 10 anos, 12 anos, e eu me lembro de meu pai, pelo menos uma vez por mês, em sábado, no centro da cidade, na fotótica, e me levar junto com ele, tá? E ele ia para saber qual novidade que tinha, tá? Lá no andar, na sobreloja, era o departamento profissional da fotótica, e ele ia ver se tinha chegado revista nova, algum catálogo novo, algum equipamento novo, porque não tinha internet, né? Onde eu queria buscar a informação, né? Então quem trazia era o Farcas, que trazia informação lá na fotótica, né, para os profissionais, né? Então constantemente fazia isso aí. Tinha também uma curiosidade que o meu avô, ele trabalhava numa firma de importação, a Brasport. Então também recebia muita informação, tá, do exterior sobre equipamentos que ele procurava trazer para o meu pai também. Então a gente sempre ia atrás daí. Mas eu lembro dessa constância que assim, era uma coisa mais ou menos que religiosa. De tempo em tempo, vamos lá na cidade, vamos lá na fotótica, ver se tem novidades. Se tiver novidade, coisa que vale a pena, vamos comprar.
esse aqui vai melhorar alguma coisa no trabalho? Vamos investir, precisamos investir. Porque ele teve lean-off, ele teve, quer dizer, hoje o armário, eu conheço o armário de vocês aqui do estúdio, que tem uma coleção de câmeras maravilhosas. E nós somos acumuladores. Lean-off está aí até hoje. Quantas lean-off? Tem muitas, né? Tem uma lean-off, mas tem 4 Sinar, tem Sinar, Hasselblad. Que parece um mundo estranho para a maioria dos jovens hoje, mas naquele momento, entre os anos 50 e 90, eram câmeras fundamentais para você corrigir perspectiva, enfim, fazer foto aérea. Quer dizer, o Loca fez de tudo. E isso porque ele tinha um bom conhecimento técnico e ele também tinha, além desse domínio técnico, ele tinha uma coleção de equipamentos que serviam cada um para uma finalidade. E um detalhe assim, eu me recordo agora, me recordo que assim, tinha um outro agravante, né? Muita dessa bibliografia era em língua estrangeira. E eu lembro dele ter um professor particular de inglês, para poder aprender inglês, para poder pegar essa informação logo no começo, de não depender da informação chegar, ser traduzida, tal, para ser distribuída. Então ele chegou a ter um professor particular de inglês para aprender inglês. Agora, o que é interessante, o que me fascina desde que eu conheci o Loca há quase 40 anos, é esse lado dinâmico e proativo. Ele não para, ele está o tempo todo pensando, o tempo todo olhando, o tempo todo. Eu me lembro que quando nós estávamos organizando a exposição no Itaú Cultural, na qual eu e você fomos os curadores lá daquela grande retrospectiva 2 anos atrás, um dia que nós saímos do Instituto Cultural Itaú, ele olhou para o lado de fora e virou para mim e falou assim: aquilo daria uma boa fotografia moderna. Quer dizer, mentalmente ele estava fotografando. Sim. Você vê que ele tem um trabalho vasto sobre Nova York, uma exposição que você já curou, né? E várias vezes, em 93, a Nova York, né? E é um trabalho até diferenciado, né? Aquelas montagens, remontagens de Nova York. Depois ele fez em New Orleans também. Depois ele fez em com New o Cliff, Orleans, né? Quer dizer, ele tá sempre. E o fato de, na publicidade, ele está sempre pensando também no trabalho autoral, né? Essa é uma característica dele que eu acho assim, muito importante, né? Isso aí deixa a criatividade dele bem ativa, né? Que não importa se ele está fazendo um trabalho sobre encomenda, né? Ele está trabalhando naquilo ali e de repente ele está pensando no trabalho autoral dele, se ele vê alguma oportunidade, ele faz alguma coisa para ele, como a gente já viu em várias situações, né? Como é o caso das pernas, como é o caso da moda do mapping e outras situações. Nem, por exemplo, aquela foto do menino correndo, ela acabou surgindo de uma série que ele fez para um stand da Lifebuoy, que era um design do Alexandre Vollner, né? Em que eu era um menino que vinha correndo e depois que chegava tomava um banho com sabonete Lifebuoy. Então, aquela do menino correndo nasceu dessa história do menino estar correndo. Então, às vezes nasce de alguma coisa que ele está fazendo na publicidade, a ideia é para fazer alguma coisa diferente para ele, né? Isso aí eu acho uma coisa que mantém ele sempre perspicaz, né? Sempre com a cabeça aberta. Agora, quando vocês saem ali do estúdio da Lindsay, vão para o novo estúdio, que é como chama a rua? Gregório Serrão, que foi o último grande estúdio, que tinha 4, 5 andares. O estúdio era enorme, porque cabia assim 10 geladeiras, 20 fogões, caminhões, carros. Quer dizer, como é que é esse momento efervescente, assim, em termos de... Coincidiu com uma época que, assim, as grandes pontas que ele atendia era caminhão e automóvel, né? Então ele pensou em construir um estúdio para fotografar caminhão e automóvel, né? E era uma coisa que era capaz de fazer naquele estúdio com uma certa facilidade, né?
e se fez muito lá. Então ele construiu o estúdio, planejou, rolou, construiu, fez o estúdio que nós ficamos a 46 até 66, foi quando foi inaugurado, 1966 até 2018. É mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. E passou por algumas transformações, né? E teve vários investimentos, e veio do analógico ao digital, né? Viveu todas as épocas, né? E falando assim nesse mundo novo, né? Estou falando dos anos 90, hein, gente? Esse mundo novo digital, parece que num determinado momento ele chegou no estúdio para vocês lá com um computador, né? Pois eu estava para ir para os Estados Unidos, que eu tinha ganho uma bolsa, né, para fazer um mestrado em fotografia nos Estados Unidos, e ele tinha ido para o Nordeste e viu um cara lá que fazia umas coisas com computador lá, e ele falou, bom, vou comprar um computador, levar para o meu filho para ele fazer coisa. Ele me chega lá no estúdio com o computador e fala, pai, o que fazer com isso daí? Não sei fazer nada com isso daí, né? E realmente a coisa estava começando, não tinha ninguém fazendo praticamente nada ainda, né? Esse cara ele fazia uns desenhos na tela do computador e fotografava, ele ficou maravilhado com isso daí, né? Essa possibilidade, né? Mas aí, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, a gente entrou com tudo na fotografia digital, porque ele sempre incentivou qualquer desenvolvimento. Outra coisa que assim, nos últimos anos, convivendo com o Lorca, uma coisa que ele sempre me relata é como ele fica surpreso quando ele vê uma cópia contemporânea de um trabalho antigo, né? Que ele fala, pô, tá vendo essa cópia? Isso eu nunca consegui fazer numa cópia analógica, numa cópia química. E agora com o digital eu fico surpreso porque tudo vem. A parte principal da coleção dele está digitalizada, né? Então, às vezes alguma coisa ele quer sentar do lado, mexer, tem mexido em cor, contraste, e ele senta do lado do computador e dirige, né? Eu quero aqui assim, aqui assado, dá para fazer isso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tal. Agora, ultimamente, né, ele comprou uma Leica digital já fazem 8 anos, né? E ele tem fotografado com a Leica digital. E aí ele fotografa em RAW, e aí eu faço a revelação para ele, né, o tratamento do RAW, e ele senta do lado, e assim, é o que ele quer, né? Eu não vou tratar do jeito que eu quero, né? É a visão dele que interessa, né? Então ele é o diretor de fotografia, né? Ele vai dizendo o que ele quer, não é ele que opera, mas a cabeça é ele, o resultado final é a imagem que ele quer, né? Eu tive a oportunidade de ser retratado pelo Lorca algumas vezes, né? E é incrível como ele, quer dizer, apesar de como ele tem o domínio da cena, né? Quer dizer, ele sabe muito bem o que ele quer, de quem ele vai fotografar. Então, quando ele foi me fotografar, ele, não, eu quero te fotografar na biblioteca, pega tal livro, pega isso, pega aquilo, o enquadramento, etc, etc. Ele tem uma concepção de cena, vamos dizer assim, que é muito atualizada, né? Muito pessoal também, né? Então, é muito interessante como esses desafios para ele dão uma nova experiência e você vê uma vivacidade incrível. É uma coisa que você nota ao longo de todo o trabalho dele, seja ele autoral, digital ou publicitário, quer dizer, é a grande noção de composição que ele tem, né? Como compor uma cena, como compor uma fotografia, né? E é interessante porque em algumas entrevistas que eu tenho com ele deixa muito claro que o básico, né? Ele falou, pô, mas eu nunca tinha ouvido falar em segmento áudio, né? Então foi no clube que ele aprendeu. Mas como depois ele incorpora isso, né? E isso desaparece
assim, enquanto discurso técnico na foto, e vira e sobrepõe a esse discurso técnico uma predominância estética. Né? Porque a coisa passa a ser automática. Isso, exatamente. Ela passa a ser automática. Não, a pessoa, não é nem automática, é natural. É natural, A pessoa não pensa mais aquilo, não faz as contas, nada, não estuda, né? É uma coisa que sai naturalmente. Exatamente, fica com uma naturalidade incrível. E daí, de novo, as lições, né, que eu acho que ele teve, a gente pode dizer assim, que ele teve alguns mestres em diferentes áreas, né? Porque na parte da fotografia, eu acho que o primeiro grande mestre é o Chico Albuquerque, né? Depois alguns macetes que ele aprendeu em laboratório com o Geraldo Barros. O Geraldo na parte de composição também. Na parte de composição, algumas... Mas o Geraldo estava mais próximo do design, né? Depois o Alexandre Volner, que ele ficou amigo também. Né? Então, como ele tem ao lado dele pessoas de uma notoriedade incrível dentro das artes visuais do Brasil, na qual ele está inserido, inclusive. Né? Então, hoje, quando eu penso no Lorca, imediatamente ele vem associado com uma série de outros nomes, na qual ele circulou com muita tranquilidade, né, e com muita naturalidade. É impressionante. E o Lorca também tem um outro lado pioneiro do Lorca, né, que a primeira revista impressa da Editora Abril, né, ele fez, foi ele quem fez, né, a convite, né, e por aproximações também dessas pessoas que a gente está falando aqui. Né? Então, o Geraldo e o Alexandre Volner estavam fazendo o cartaz do quarto centenário, né? E de repente, vamos pensar na fotografia. A Editora Abril nunca tinha feito nada impresso fotograficamente, e ele entra assim, ele abre essa fronteira para a Editora Abril, que chegou a ser uma potência nessa área. Né? É interessante como o Lorca, ele é pioneiro também em outras áreas, que não só a fotografia aplicada, né, mas no mundo das artes gráficas, no mundo da arquitetura, no mundo do design, né, como que ele se deu tão bem, né, nesses relacionamentos. Talvez a foto mais emblemática do Lorca nasce nesse momento, né, que é a foto do Fred com a avó caminhando em direção... Sendo abduzidos por aquela nave alienígena, né? O Ibirapuera foi inaugurado também como uma das celebrações do quarto centenário de São Paulo. Né? Então, vejam só, né, a amplitude, né, desse trabalho, né, fotográfico e artístico, né, que passa pelo Fotoclube Bandeirante, que passa pela Editora Abril, que passa pelo pioneirismo na publicidade, né, que passa também em diferentes mídias impressas. Né, tudo isso atravessou, vamos dizer assim, esses 70 e tantos anos de fotografia de Jaime Lorca. Obrigado aí a todos pela audiência. Obrigado aqui, espero ter ampliado um pouco mais, né, o repertório de conhecimento que nós todos temos sobre esse fotógrafo muito especial da fotografia brasileira, né, que atravessou 6, 7 décadas, né, produzindo, e hoje as suas fotos estão no MoMA em Nova York, na Tate Gallery em Londres, no MASP em São Paulo, no MAN em São Paulo, e entre dezenas de outros museus de todo o Brasil e de todo o mundo. Lorca, como um especialista em fotografia de publicidade, jornalismo e em resolver grandes questões técnicas na fotografia, quando você se sentiu um fotógrafo autoral? E é como você é mais conhecido hoje? Bom, o negócio foi no decorrer da profissão. Eu tinha estado já no Clube Bandeirante, que lá se discutia muito a fotografia e a arte. E isso foi criando no meu modo de fotografar o que deveria ser importante numa fotografia de arte, ou uma arte fotográfica, que seria o mesmo.
E assim foi que eu desenvolvi, depois fiquei um fotógrafo que sempre via da criação de fotos de publicidade e outros momentos, fotografia que pudesse gravar, mas o que poderia continuar no conceito do fotógrafo como profissional e artista. Quando você fotografava profissionalmente, surgia a ideia de fazer algum trabalho autoral para você? Eu sempre, quando saio fotografar mesmo profissionalmente, se os olhos enxergam um assunto que possa ser fotografado, eu fotografo independente da minha atitude profissional. Tem alguma foto sua que a ideia surgiu enquanto você estava fazendo algum trabalho profissional? Ou ela é derivada de algum trabalho profissional? Surgiu durante algum trabalho profissional? A foto das pernas criei depois de um serviço profissional, porque a propaganda de meias era com 7 pernas e eu achei que, terminando a foto, poderia fazer um movimento dessas pernas de mesa e conseguir algum resultado, talvez aparecesse mais uma obra de arte do fotógrafo do que realmente uma propaganda feita anteriormente. E aquela foto que você chama de moda? É uma foto autoral ou é uma foto de publicidade? Tinha um layout ou é criação sua? Ela é uma foto em alto contraste, não? Como é que surgiu aquela foto lá? Qual é a história dela? É um alto contraste. Realmente era um convite de um desfile de modas da loja SMAP. E a imagem foi criada na hora e eu aproveitei a foto, porque eu realmente achei a foto muito interessante, muito boa para divulgação. Mas foi ideia sua ou tem um layout a ser seguido? Não, eu fui fazendo com alto contraste, foi ideia minha, porque a foto era uma foto comum, né, de um modelo posando. E eu obtive esses resultados com alto contraste. Que aí, em vez de layout que era simplesmente um modelo posando, eles acharam que deveria ser aquele alto contraste que daria mais impacto visual. A foto bailarina, você fez quando você estava de férias ou foi durante algum trabalho? A foto bailarina foi numa hora que a gente estava descansando depois de fazer um roteiro de fotografias em Campos do Jordão, de ambientes e paisagens. E era um sol muito quente e nós estávamos embaixo de um pinheiro, descansando um pouco, eu e a pessoa que acompanhou. Eu peguei, aí o dia ficou encoberto, o sol se cobriu, ficou um dia cinzento, sem sol nenhum, né? Aí eu peguei a máquina e fiz uma experiência fotográfica. Quando revelei, achei muito interessante, porque deu um movimento como se fosse uma bailarina num palco toda tremida. Eu gostei muito. E o pessoal também, no fim, o resultado
achou interessante. Algumas de suas fotografias, como A Menina Pulando a Poça de Água e o famoso Mondrian, você me contou que fez analogias com o Bresson e o Mondrian depois. Como você começou a se inteirar mais com essas correspondências em seu trabalho, as correspondências com esses outros artistas e fotógrafos? Bom, A Menina na Chuva, eu estava no começo de fotografia, de fazer fotografia de arte no fotoclube, né? E estava com um dia de chuva, eu aproveitei e falei, bom, vou fazer uma foto de criança. Fiz, e o pessoal achou que foi interessante. E a foto do Mondrian foi feita na Estação da Luz, Estação de Sorocabana. Eu estava despedido de minha mãe, que ela ia viajar, e ela já estava no vagão, e eu estava fora conversando com ela. Mas atrás do vagão tinha janelas na Sorocabana. Das janelas que tinha todo o correr da saída de trem. E eu vi a janela, comecei a ver, tem um vidro quebrado, outro. Aí eu vou tirar essa fotografia. Tirei a fotografia, levei para o estúdio e tal, para não me incomodei. Um dia, comecei no laboratório, eu ampliei e dei o nome de Mondrian por causa dos quadradinhos. Bem, o resultado foi esse, o pessoal todo mundo gostou. Que deu a fotografia da gente não cria muito, às vezes ela aparece aos olhos do fotógrafo. E se ele tiver uma visão boa, já grava o negócio para depois apresentar aos colegas ou ao público. Como um mestre da publicidade, como você vê hoje as propagandas que trazem fotografia? Melhoraram ou pioraram? Hoje está mais fácil ou mais difícil fazer fotografia para a publicidade? Eu acho que hoje está mais fácil fazer fotografia e propaganda, que os recursos de câmera e de câmera de laboratório são com mais facilidades que antigamente. Não é? Porque hoje se faz sentado em frente a uma tela, pode-se fazer muitas mixagens que a fotografia nem sempre dá para fazer. Então, a conclusão é que hoje está mais fácil fazer fotos para publicidade comparado ao que era na era analógica. De um certo modo, hoje os recursos das câmeras e da eletrônica facilitam certos efeitos que impressionam mais a atividade das pessoas e o movimento das pessoas. Mas quanto à criatividade, você acha que houve uma evolução? Hoje em dia, as fotos na publicidade estão mais criativas com toda essa tecnologia. Houve uma evolução na criatividade ou não? Bom, a criatividade sempre depende do fotógrafo, do diretor de cena. Não é uma coisa que possa estar estar com a máquina na mão. Ele cria os momentos decisivos para impressionar o que o povo quer ver ou
que o resultado de arte ele possa conseguir. Você fez lá nos anos 60 uma foto para publicidade e foi um desafio e lhe deu bastante trabalho, não? Conta essa história para a gente. Bom, a agência de publicidade solicitou um serviço conforme o layout apresentado de uma girafa em cima de uma picape Jeep. E eu aceitei o compromisso e marquei dia e hora para realizar. E a foto foi realizada, foi realizada na ladeira da Rua Quirino de Andrade, do lado da Rua Consolação. Tive que ter uma montagem de reforço de bolas da picape, mas mesmo assim não aguentou. Quando a girafa subiu da picape, ela fugiu e desceu a ladeira numa desabalada, né? E foi parar na Praça 9 de Julho, esquina com a Praça da Bandeira. Aí o dono da já falou: se acontecer alguma coisa para a girafa, você vai me pagar. Mas tem 2 milhões. E eu fiquei apavorado. Aí, então, o que eu fiz? Eu comuniquei à agência que esse lugar não dava, ia arranjar outro jeito de fazer a foto da girafa. Aí arranjei um local, arranjei uma torre elevatória da companhia de ônibus e concerto de cabos da Light, e levei na praça, uma praça em frente ao Clube Tietê, da Ponte Grande. E lá fizemos a foto com toda a folga, com toda a calma, tudo. Ela tinha um segredo que eu não sabia. Aí um rapaz, tratador da girafa, que acompanhava, falou assim: olha, o senhor compra um saco de pãozinho e leva lá que eu... Aí eu montei a cena, tudo com o caminhonete que tinha a torre elevatória, tudo, colocamos a girafa na picape. Tinha um inconveniente, porque ela baixava a cabeça. E eu não sei como fazer para levantar, porque ela não obedecia essa coisa. Aí o rapaz falou: o segredo é só comprar um saquinho de pãozinho, que eu dou para ela, e quando ela pega o pãozinho, ela levanta a cabeça. Aí então, o negócio foi fácil de fazer. O resultado foi muito bom. E era isso que nós queríamos. Recentemente, aqui em São Paulo, foi a leilão judicial o acervo de um grande colecionador de arte, onde tinham várias fotografias suas que foram arrematadas por ótimos valores. Quando que você se viu um grande nome da fotografia moderna, respeitadíssimo, cultuado e valorizado? Bom, isto realmente me satisfez meu ego, mas não fiquei tão, como se diz, pensando na glória, não. É resultado de uma constante de trabalhos e de fotografar e de criar mentalmente algum espaço, né, fotográfico que dê resultado. Eu nunca pensei em glória numa fotografia. E quais são os planos para o futuro? Tem em mente alguma exposição ou lançamento de algum novo livro? Bom,
Ou, na realidade, com a idade que eu estou, os planos não podem ser muito, quer dizer, aceitáveis ou realizáveis. Eu acho que já fiz o meu trabalho dentro da fotografia profissional e artística. Depende do público e como vai aceitar tudo isso que foi feito até agora. Você não tem, então, nenhum plano para o futuro? Não, planos eu não tenho, porque com a idade eu não posso ter. A idade sempre é um capital muito importante no trabalho do profissional. A vitalidade e o modo de pensar, tudo vai mudando com o tempo. Então também muda o modo de trabalho. A realização já não é como a gente fazia quando era um pouco mais jovem. Qual conselho você daria para o jovem que quer ser um fotógrafo? Fotografar muito. Quem quiser ser bom fotógrafo precisa ter boa observação em tudo que for de arte e ambientes e figura humana, né? Porque o resultado que se obtém dessas coisas é uma finalidade que vai satisfazer o olhar das pessoas, né? Isso sempre tem que ter. A arte tem que satisfazer, gostar ou não gostar.